Bem, temos notícias incríveis para compartilhar hoje. Ao que parece, a guerra entre Rússia e Ucrânia certamente vai acabar até o Natal. E talvez hoje ou amanhã haja um novo acordo na guerra com o Irã. Ou pelo menos, é isso que algumas pessoas estão dizendo, aparentemente com a maior cara séria. Quero dizer, qualquer pessoa que esteja olhando para isso de um ponto de vista realista, acha que alguém pode estar fumando algo que é ilegal na maioria dos estados. Vamos descobrir isso hoje. Vamos analisar tudo isso e muito mais. E estamos absolutamente felizes em ter conosco novamente hoje o professor Richard Sakwa, professor emérito de política da Universidade de Kent, no Reino Unido. Ele é um dos principais especialistas em assuntos russos e europeus. Tem doutorado em estudos russos e do leste europeu, além de décadas de pesquisa em relações internacionais e filosofia política. Seu livro mais recente é A Guerra Russo-Ucraniana, As Loucuras do Império. Seja bem-vindo de volta ao programa, professor. É sempre um prazer tê-lo conosco. É muito bom estar de volta. É ótimo. Bem, escuta, vamos entrar em alguns desses assuntos, porque quando vi algumas dessas manchetes, pensei, mas do que ele está falando? E vamos começar, antes de mais nada. Deixa eu conferir se entendi direito. Sim, aqui, o presidente Zelensky diz que vai pressionar para que a guerra termine até o inverno. Isso é uma ótima notícia. Zelensky disse que a Ucrânia trabalharia para elevar suas várias formas de pressão, esforços diplomáticos, ataques, sanções e medidas impostas por governos parceiros, a um nível em que a Rússia não tenha outra alternativa viável além da paz. A campanha inclui o que Zelensky chamou de sanções de longo alcance da Ucrânia, o termo de Kiev para ataques a instalações russas que apoiam o esforço de guerra, junto com ataques de médio alcance e sanções econômicas convencionais impostas por governos aliados. E claro, governos aliados significa principalmente os europeus. Mas ao que parece, os Estados Unidos estão tentando voltar a entrar nesse jogo. O que o senhor acha, professor? Essas sanções, as sanções de longo alcance e os mísseis vão Rússia de joelhos até o Natal. Eu acho o contrário. No momento, parece que as posições russas estão se endurecendo. E a prova disso são os ataques intensificados, a resposta recíproca aos ataques ucranianos de longo alcance, com drones e mísseis contra instalações de petróleo, contra depósitos da Wildberries, que são os centros de distribuição da produção doméstica, e assim por diante. E de fato, muito recentemente houve um ataque a uma praia em Krasnodar, perto de Sochi. Então tudo isso está, na verdade, endurecendo a determinação, em vez de suavizá-la. Sim. Quer dizer, o interessante é que dentro da Rússia está bem claro que há 3 pontos de vista principais. O primeiro é o daqueles que dizem que a Rússia deveria tirar as luvas, como se as luvas ainda não tivessem sido tiradas. Parar de lutar essa guerra com uma mão amarrada nas costas. Assim. Mas, na verdade, intensificar e fazer com que a dissuasão realmente impeça esse tipo de ataque. E sabemos que se fala numa ampliação horizontal da guerra, talvez enviando mísseis contra algumas instalações de bases de drones em território da OTAN. A outra visão, talvez você tenha visto recentemente na The Economist, é a de Andrei Melnichenko, um importante empresário russo, um chamado oligarca. Ele defendia, como posso dizer, ele não era propriamente contra a guerra, mas dizia que é hora de pôr fim a ela. Então acho que isso reflete uma visão apresentada alguns meses atrás por Vasily Kashin, um importante acadêmico russo da Escola Superior de Economia, e também o ponto de vista de German Gref, presidente do Sberbank. Então, se quiser, há as pombas e os falcões. Putin, como sempre, está no meio. E como você talvez tenha visto no discurso dele no Dia da Marinha, para uma das pessoas que recebeu uma condecoração, que pediu a ele, sabe, para ir um pouco mais rápido, e Putin disse, nós gostaríamos de ir mais rápido. Mas essa linha de Putin, de um avanço gradual e lento, evitando uma escalada, evitando arrastar os Estados Unidos como participante direto, embora provavelmente eles já estejam nos bastidores,
mas numa escala total, por assim dizer. Então, me parece que essa linha intermediária está de fato começando a funcionar. Quero dizer, estamos falando da queda de Konstantinovka. Estamos falando de avançar até ficarem a menos de 5 quilômetros de Slaviansk. Dobropilha também está sob ataque. Há um movimento relativamente rápido na frente de Kharkov, até algum avanço na frente de Zaporozhye. Isso sem falar nos devastadores contra-ataques agora, se você quiser chamá-los assim, contra Odessa, a nível de Santolinit, de Persgredjort e Tudorest. And of course petrol stations and all the rest. So there has been a response and it is Então, houve uma resposta e ela se intensificou dentro da Ucrânia. A linha de Putin é: não escalamos horizontalmente, ou seja, para além do teatro de guerra na Ucrânia. Essa é a posição dele, e ele está mantendo essa posição. E bem, de um jeito estranho, a guerra pode acabar até o Natal, mas não da forma como Zelensky está falando. Pode acabar em termos de um colapso ucraniano. Quer dizer, ainda não estamos falando de um colapso total, mas sabemos que simplesmente falta efetivo no front. Muita gente foi deslocada para Kursk. Gente demais foi usada nessas aventuras inúteis de relações públicas. Então esses ataques à Rússia estão tendo efeito, mas não o efeito que Zelensky quer. Bem, eu quero seguir por esse caminho que você mencionou há pouco, porque quase não se fala disso aqui no Ocidente. Tem havido muita discussão, até mesmo no nosso canal. A gente fala dos linha dura. E eles querem pressionar Putin mais ainda. Nós até mostramos aquele trecho de que você está falando, em que Putin disse: olha, um soldado me disse que precisamos ser mais ousados. E eu acho que talvez precisemos mesmo ser mais ousados, mas isso vai causar mais baixas. Enfim, mas aí há aquele outro grupo que você mencionou. Você disse que alguns dos oligarcas e algumas outras pessoas acham que a guerra simplesmente precisa acabar. Você pode explicar mais ou menos qual é a linha de raciocínio deles? Qual é a lógica? E o que eles querem dizer com simplesmente acabar? É só parar de lutar? O que eles querem dizer? Sim. Não, eu não acho que tenham recebido autorização para explicar o que realmente querem dizer. Porque parar de lutar, como Putin e tantos outros apontaram, um cessar-fogo. E claro, no momento se fala em um cessar-fogo aéreo. Essa proposta vem de Kiev. A ideia é uma suspensão mútua dos ataques de drones e mísseis entre os dois lados. Claro que isso favoreceria muito mais a Ucrânia do que a Rússia, além de representar uma zona de exclusão aérea parcial. Mas, quanto aos chamados pacifistas, as pombas dentro da Rússia, eles estão falando de algum tipo de fim negociado. Eles dizem que, pelo que podemos ver, essa guerra de desgaste chegou tão longe quanto podia. Conseguimos o máximo que podíamos nessa guerra, e é hora de dar uma chance à diplomacia. Claro, Putin responderia: sempre estivemos abertos à diplomacia. Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, diz isso sem parar. Mas isso reflete, e de fato eles foram autorizados a falar dessa forma. Vasily Kashin, por exemplo, o acadêmico que conheço há muitos anos e que é uma pessoa muito séria, apresentou esse argumento em maio, que é hora de encerrar isso. Acho que isso reflete um ponto de vista genuíno. Mas como? Essa, é claro, é a pergunta de 65 mil rublos. E como diabos fazer isso? Simplesmente parar seria repetir, como Putin diz sem parar, a traição de Minsk, por assim dizer. Houve um acordo, 2 acordos, um em setembro de 2014 e outro, claro, em fevereiro de 2015. E sabemos que o Ocidente não estava disposto a aceitar, ou melhor, a pressionar Kiev a chegar a um acordo. Agora parece que a estratégia intermediária de Putin está funcionando. E claro, nunca dá para ter certeza. A tecnologia da guerra mudou de forma tão drástica que a Ucrânia ameaça lançar muito mais ataques com mísseis de longo alcance contra a Rússia, os chamados Flamingo e outros. Não sei o quão eficazes eles serão. E há também o fato de que as defesas aéreas russas, os S-300 e S-400, parecem ter sido adaptadas para atuar como armas ofensivas, em vez de defensivas. Então isso deixou a Rússia bastante vulnerável a esses ataques.
Mas acho que só um último ponto. Tá claro que Zelensky falar dessa forma é um sinal de desespero. Basicamente, sim, ele quer que a guerra termine até o fim do ano. Isso porque é improvável que a Ucrânia consiga sobreviver por muito mais tempo além disso. E vamos... Quero dar uma olhada. Gary, se você puder colocar de novo na tela aquela manchete que acabou de mostrar, porque esse é mais um centro da Wildberries que foi atingido. E isso ressalta um problema real para os moderados, os pacifistas, por assim dizer, dentro da Rússia, porque essas instalações continuam sendo atingidas. E da minha perspectiva militar, me parece que a Ucrânia provavelmente concluiu, certo? Não dá para continuar atacando todos os alvos militares em toda a profundidade do território russo, porque eles têm boas defesas antiaéreas, antidrones e antimísseis, e pouca coisa consegue passar. Então parece que agora eles mudaram para alvos mais civis, como essas unidades da Wildberries aqui, porque não dá para proteger tudo. Então, eles estão indo atrás de alvos menos protegidos, o que significa que vão conseguir atingir coisas assim. E houve outro caso hoje. Isso foi apenas 7 horas. Então a pergunta é, como essas pessoas dentro da Rússia podem continuar defendendo algum tipo de paz quando os ataques contra esses alvos civis estão se acelerando? Não seria quase como uma rendição, em certo sentido, para o lado ucraniano? Seria uma capitulação. Em certo sentido, seria uma concessão, admitindo que a estratégia ucraniana funcionou, que está forçando a Rússia à paz, para usar o termo que os russos usaram em 2008. Então, sim, essa é uma das razões pelas quais a linha mais conciliadora está simplesmente sendo expressa. Acho que isso pode ser, em grande medida, performático, em vez de realmente moldar a política, porque a política não está nem perto disso. Mas isso reflete até a própria visão de Putin. A visão de Putin sobre esta guerra é que, é claro, eles gostariam de encerrá-la. A Rússia está sofrendo. Vimos isso com a gasolina e agora com a economia interna. A guerra, como todo mundo está dizendo agora, chegou dentro de casa. Mas pelo que eu consigo ver, isso não provocou, assim como a Blitz contra Londres, não amoleceu. Na verdade, endureceu a determinação. E claro, campanhas de bombardeio tendem a ter esse efeito. Até a campanha de bombardeios contra Berlim e cidades alemãs não forçou de fato a Alemanha a fazer concessões e capitular. Então, de certa forma, os ataques que a Ucrânia está realizando contra a Rússia estão sendo precisamente contraproducentes. Primeiro, enfraqueceram o campo da paz na Rússia, como você disse. E segundo, provocaram ataques muito mais cruéis, muito mais intensos, contra os portos ucranianos, incluindo o porto de Odessa, que está mais ou menos, o transporte marítimo da Ucrânia pelo Mar Negro mais ou menos chegou a... E vou tocar nesse assunto daqui a pouco. Mas quero voltar a algo que o Gary mostrou em um vídeo há algum tempo. Isso finalmente está aparecendo até nas notícias americanas. O vídeo mostra o momento em que um drone explodiu numa bola de fogo em uma praia russa. E houve, pelo que entendo, 2 desses ataques, em 2 praias diferentes. A Ucrânia não negou, como vocês podem ver na legenda se conseguirem ler, que lançou o drone, mas disse que a defesa aérea do Kremlin o derrubou e que foi Putin quem matou essas pessoas. Mas quando você olha aquele vídeo, aquilo definitivamente não foi derrubado. Ele voou direto para lá. Dá para assistir do início ao fim. Definitivamente não foi atingido antes disso. Então, ele mergulha direto na praia, sem fumaça saindo dele, nem nada do tipo. Por que você acha que a Ucrânia faria isso? Porque parece que foi um ataque deliberadamente direcionado a uma praia russa. Sim, isso está de acordo com o que vem acontecendo quase desde o início da guerra. Recentemente, é claro, em Lugansk, há alguns meses, houve o ataque ao albergue de Starobelsk, no qual quase 2 dúzias de pessoas foram mortas, especialmente jovens.
Então isso se encaixa nesse padrão e em outros acontecimentos. Isso é simplesmente uma campanha de terror contra a população civil. Acho que não há dúvida disso. E mais uma vez, isso reflete o que venho argumentando. É um sinal de desespero. A Ucrânia não vai conseguir a licença para produzir Patriots. Isso não vai funcionar. A licença foi revogada em questão de dias. A Boeing, é claro, vetou isso. Muito justamente, ao que parece, porque dar essa alta tecnologia à Ucrânia significa que em poucos dias ela seria revendida para algum outro lugar. Então é um sinal de desespero. E isso é de fato uma tentativa de tornar a temporada de verão, é claro, agosto, o auge das férias de verão. É apenas uma campanha de terror. É simples assim. Certo, mas quero dizer, você acabou de falar sobre como, mesmo antes disso, muitos desses ataques a Wildberries e a outros lugares só vão endurecer a determinação. Assim como aconteceu durante a Blitz em Londres, como você bem destacou. Então, por que o lado ucraniano faria isso, se o mais provável é que isso endureça ainda mais essa determinação? A não ser, e esta é uma teoria minha, não tenho prova nenhuma disso, mas certamente é algo que estou analisando, que a intenção seja atingir alvos tão dolorosos que isso leve a Rússia a reagir de forma exagerada e fazer algo ainda maior. E aí Zelensky poderia se voltar para a Europa e dizer, por favor, venham me ajudar. O que você acha disso? Sim, esse é o argumento da provocação. A Ucrânia vai continuar provocando e cutucando o urso russo até que ele faça algo tão ultrajante que isso acabe puxando. Porque o que Zelensky vem tentando fazer desde o início, e ele faz isso, como vamos falar daqui a pouco sobre as guerras na Ásia Ocidental, é ampliar a guerra tanto horizontal quanto verticalmente para arrastar os Estados Unidos como participante direto. Quando essa mais recente série começou, em junho, eu estava em Moscou e se falava sem parar sobre uma resposta. E eu argumentava na época com todo mundo, inclusive com, bem, não vou citar nomes, figuras importantes da facção linha dura. Acho que é exatamente isso que Zelensky quer. Ele quer provocar a Rússia a fazer alguma coisa, talvez até expandir horizontalmente a guerra para território da OTAN, talvez alguma espécie de fábrica de drones ou alguma instalação militar. E isso, é claro, acionaria o artigo 5 e começaria um jogo totalmente novo. Então a linha intermediária de Putin, em termos puramente estratégico-militares, faz sentido. É só continuar fazendo o que estamos fazendo. E é claro, no último mês, a Rússia ocupou várias centenas de quilômetros quadrados de território. Está vencendo a guerra terrestre, e é por isso que Zelensky está estendendo o conflito para a guerra aérea e tentando provocar a Rússia o suficiente para ampliá-lo. Se você não consegue vencer nas linhas de frente, então tenta mudar a natureza do jogo. E é claro, é isso que a Ucrânia vem tentando fazer. Então vamos voltar aos seus irmãos europeus. O que eles estão pensando? Vamos olhar por algumas perspectivas diferentes. Primeiro, você falou de Starobilsk há pouco, onde estudantes universitários foram mortos nesse ataque de drone. Eles não tinham nenhuma ligação militar, pelo que se podia ver de qualquer forma. E agora esses ataques a praias, diretamente visando alvos. E quero dizer, você tem o vídeo aí. Definitivamente não foi abatido. Dá pra ver que ele estava voando direto contra o chão. E quanto à condenação? Porque sempre que a Rússia atinge todos esses civis, eles sempre a condenam por visar civis e assim por diante. Há alguma condenação por parte de figuras europeias contra a Ucrânia, dizendo que vocês não podem seguir por esse caminho? Não, não que eu saiba. Na verdade, há silêncio. Todas essas atrocidades são recebidas com silêncio. Quer dizer, basta dizer que o ataque à escola de meninas no primeiro dia da guerra, da Terceira Guerra do Golfo, agora mesmo, o ataque ao Irã, foi mencionado, mas logo deixado de lado e esquecido. Então há uma qualidade repentinamente hermética no pensamento da Europa Ocidental dentro de casa. E por hermética quero dizer isolada. Qualquer atividade russa é amplamente divulgada pelos auto-amplificada, enquanto atrocidades ucranianas imediatamente caem num buraco da memória,
e são esquecidas. Mas a questão é que o pior de tudo isso é que talvez eu esteja indo um pouco longe demais aqui, mas tenho a sensação de que a reação, quando vier, será devastadora para o Ocidente. Essas tecnologias de drones, esses ataques com drones, ataques indiscriminados que a Ucrânia vem realizando, é claro que a Rússia respondeu, mas você está tentando atingir alvos militares e outros alvos que têm algum tipo de importância, como postos de gasolina. Essa guerra de drones vai acabar atingindo o ocidental e até, Deus nos livre, o próprio território continental dos Estados Unidos. Heaven forbid, the United States mainland itself, because drones can be launched from Como drones podem ser lançados de um veículo coberto, como vimos no ataque aos aeródromos russos em junho passado, no ano passado, e com outros elementos, isso significa que a guerra se tornou, e uso uma palavra que às vezes é usada nesse contexto, democratizada. Qualquer pessoa pode começar uma guerra. Então não é preciso sequestrar aviões como fizeram no 11 de setembro. Há pequenos aviões aos centenas, talvez aos milhares, que podem ser escondidos em algum topo de montanha e lançados contra qualquer coisa. Então na guerra soltamos um tigre que não vai voltar para a jaula. Isso também é algo que me preocupa muito, especialmente aqui nos Estados Unidos. Voltando por um instante ao lado europeu, o que você consegue identificar como o melhor caminho? Qual é o pensamento atual, ou a estratégia atual? Porque você está falando do porto. Vamos falar disso daqui a pouco. Aliás, durante a noite, os russos atingiram mais 7 navios no porto de Nikolaev, que não fica longe de Odessa. O porto de Odessa, pelo menos segundo os relatos que eu tinha pouco antes de entrarmos no ar, não está completamente fechado, mas foi severamente restringido. O mesmo aconteceu com o porto de Nikolaev, especialmente para navios de grande calado. As instalações em águas profundas foram desativadas, então isso está fora de cogitação por algum tempo. Isso vai ter um grande impacto econômico aqui. Claramente a Rússia pode simplesmente manter isso indefinidamente. Não há nada que possa detê-los. Não é como se eles já tivessem gastado todas as suas forças. Eles ainda têm muito fôlego. Você também falou sobre o que está acontecendo nas linhas de frente em Kostiantynivka e sobre o que está acontecendo lá no canto nordeste, enfim. Depois mais ao sul, em Zaporizhia e assim por diante. E até em Sumy, ainda há operações em curso lá em cima, na região de Kharkiv. Todas essas coisas continuam seguindo na direção errada. Enquanto isso, por causa do que está acontecendo na guerra com o Irã, os Estados Unidos definitivamente não são o arsenal da democracia que todo mundo gosta de fingir que somos. Porque não podemos dar mais nada à Ucrânia, já que nós mesmos estamos ficando sem tudo. E quero dizer, em quase todas as categorias que a Ucrânia quer, nós não temos. Então, o que a Europa está pensando, ao olhar para todas essas coisas juntas e para os impactos econômicos, os impactos no petróleo, no diesel, no combustível de aviação, todas essas coisas que estão começando a continuar sendo um problema? Em algum momento, o interesse próprio não diz caramba, é melhor a gente encerrar isso, porque caso contrário, isso vai realmente nos prejudicar. E não é a Rússia que vai ser prejudicada, seremos nós. É preciso dizer que pensamento e estratégia, junto com líderes europeus, são ideias quase incompatíveis. Simplesmente falta aos líderes europeus um senso estratégico, até mesmo um senso de autopreservação neste momento. É preciso dizer que ao longo de 80 anos vinculados ao que eu chamo de Ocidente político, a esse sistema de alianças euroatlântico, o pensamento estratégico foi feito em Washington. É claro que nos primeiros anos da Guerra Fria, havia pessoas como Schmidt, havia também pessoas como de Gaulle e Chirac. Eram grandes líderes, eles sabiam o que queriam e sabiam como enfrentar Washington. Mas desde o fim da Guerra Fria, paradoxalmente, a Europa ficou ainda mais estreitamente vinculada a esse sistema de alianças euroatlântico.
E assim, não foi apenas a defesa europeia que foi terceirizada para Washington. O pensamento estratégico também foi. Hoje, quando Washington começa a abandonar o sistema de alianças que ele próprio estabeleceu, os líderes europeus estão desesperados. Eles se agarram justamente ao que lhes era mais familiar, ao que estão acostumados. E daí surge a conversa sobre criar uma OTAN europeia. Há toda uma rede de iniciativas europeias, entre iniciativas anglo-francesas, franco-polonesas, e a Alemanha falando até em algum tipo de movimento rumo ao compartilhamento nuclear e assim por diante. Ou seja, a europeização da OTAN. E o que isso significa? Significa que a postura estratégica da OTAN, por definição, uma vez que a Rússia não podia mais aderir, passou a ser a de que a Rússia era o adversário, o antagonista. E então o que os europeus querem fazer é continuar, perpetuar por outros meios, aquilo pelo que até os Estados Unidos estavam começando a perder o interesse, que era um conflito com a Rússia. Porque estamos falando, eu penso em Elbridge Colby e em outros, que acham que os Estados Unidos deveriam se concentrar nas questões do leste asiático e não na Europa. A pergunta também precisa ser feita a Washington. Qual é o interesse estratégico dos Estados Unidos em perpetuar esta guerra contra a Rússia, especialmente considerando que ela é um concorrente de igual nível e uma potência nuclear? E mais um ponto. Enquanto o arsenal dos Estados Unidos, literalmente um arsenal da democracia, está esgotado, a Rússia, segundo todos os relatos, construiu um enorme arsenal bélico. Estamos falando neste momento de um grande estoque de mísseis russos. Eles estão produzindo, têm muitos mísseis e agora estão construindo ou criando ou construindo mais plataformas de lançamento. E as bombas planadoras FAB, que são absolutamente devastadoras, a Rússia conseguiu usá-las com muito mais liberdade. Isso significa que ela tem controle aéreo, porque a Ucrânia já não tem mísseis antiaéreos, muito mais perto, muito mais em direção a Kiev e até na parte oeste do país. Então a dinâmica militar no terreno está se movendo a favor da Rússia. Esses ataques ucranianos estão causando muitos danos, mas no fim das contas, embora imponham um enorme sofrimento humano e econômico à Rússia, eles não mudam tanto assim o equilíbrio militar. E esse equilíbrio militar levaria uma pessoa que pensa racionalmente a fazer mudanças na política. Por que continuar num caminho em que você está basicamente desde fevereiro de 2022 até agora, se você vê que no fim, isso não só vai fracassar, mas também vai lhe causar danos? É isso que uma pessoa racional faria. Mas eu me pergunto se você tem algum comentário ou alguma observação sobre isso. Conversei neste fim de semana com uma certa fonte que estava se encontrando com um diplomata alemão de altíssimo escalão. Disseram que ele tinha conversado diretamente com Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia. E essa pessoa apresentou assim planilhas e disse: escute, você vê, aqui estão todos os fundamentos. É disso que se trata uma guerra de atrito. Eis o que o lado russo tem. Eis o que o lado ucraniano, europeu e americano juntos têm. Não é suficiente. Não podemos vencer esta guerra, mas vamos perdê-la se não fizermos mudanças reais. E essa pessoa me disse que Ursula von der Leyen falou: sim, eu vejo suas planilhas, mas não acredito nelas. Não acho que estejam certas. Acho que se pressionarmos por tempo suficiente, Putin finalmente vai sofrer o bastante. Ele finalmente vai cair na real e vai se mover na nossa direção. Então vamos ignorar as planilhas e o que você chama de lógica e vamos seguir por esse caminho. Você entende isso? Porque para mim isso é quase suicídio. Eu concordo plenamente com o que esse analista disse. E claro, a resposta de Ursula von der Leyen é exatamente o que se esperaria. A Europa hoje se encontra numa posição talvez um pouco parecida com a que os Estados Unidos se encontravam no Vietnã, por volta de 1967, ou talvez no começo de 1968, depois da ofensiva do Tet. Era quando o general Westmoreland dizia: só mais um esforço, só mais alguns, e vejam a contagem de mortos.
que, é claro, era composta em grande parte por aldeões e camponeses. E claro, a guerra continuou desde a ofensiva do Tet, em 68, até que, enfim, os Estados Unidos saíram em 1973. Mas ela terminou em 1975, na humilhação total dos Estados Unidos. Eles superaram isso pouco tempo depois. Mas é para isso que a Europa está caminhando. Isso está caminhando não só para uma reação econômica negativa e enormes dificuldades, com fábricas alemãs demitindo trabalhadores em massa. A fábrica de baterias Varta, outra fábrica de veículos elétricos, fiquei chocado ao descobrir, fechou há poucos dias. Também estamos falando de uma humilhação geopolítica militar, do tipo que nós, no Reino Unido e na França, ainda sentimos. A humilhação de Suez, em 1956. Mas estamos caminhando para uma confusão no estilo Suez. Esta é uma guerra que desde os primeiros dias eu disse que o Ocidente não pode vencer. A Rússia não pode perder. Quer dizer, depende de como você define vitória e derrota. Mas como diabos você pode vencer a maior potência nuclear do mundo, com vastos recursos convencionais e, acima de tudo, com um regime que é notavelmente estável? A popularidade de Putin caiu um pouco, mas ainda está muito acima da de qualquer outra pessoa, na faixa dos 60 e tantos por cento, quase 70%. O patamar dele é como o alcance de um periscópio em relação a qualquer líder europeu ou ocidental, incluindo os Estados Unidos. Ninguém está tão alto. E o ponto mais baixo dele a gente nem consegue enxergar. É essa distância entre eles. Escute, quero mudar de assunto aqui, porque quero partir de algo que você acabou de dizer. É uma transição perfeita. Você diz que pode estar chegando, para a Europa, um momento super Suez. Bem, os Estados Unidos podem estar vivendo um momento super Vietnã na guerra em curso no Oriente Médio, de novo com o Irã. Por pior que tenha sido o Vietnã, acho que isso pode ser ainda pior. E deixe-me mostrar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, foi isto que o presidente Trump publicou hoje de manhã. Nesta manhã, hoje é 4 de agosto, ele publicou aqui, diz Trump, um acordo é iminente, enquanto as conversas com o Irã começam na segunda-feira sobre desnuclearização. Certo, essa é uma manchete da Breitbart, que o presidente Trump publicou de novo nesta manhã. Mas a manchete é do dia 2 de agosto. O presidente Trump, nesta manhã, publicou algo que saiu no domingo sobre conversas que deveriam começar na segunda-feira, mas não começaram. E então, na terça-feira, depois de não haver conversas, ele ainda diz, sim, um acordo é iminente. Então ele divulga isso. E isso foi reforçado nesta manhã pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, que disse o seguinte. O que teria sido uma das maiores campanhas militares, ou a maior campanha militar desde a Segunda Guerra Mundial, contra os iranianos. E agora, por causa disso, estamos em negociações com os iranianos. E acho que há uma chance de termos um acordo hoje ou amanhã para abrir o estreito. Certo, do que ele está falando? De um acordo hoje ou amanhã? O lado iraniano está dizendo enfaticamente, em todos os níveis, que não há conversas diretas com os Estados Unidos. Ponto final. Nada está perto de acontecer. E a única coisa que eles dizem sobre o Estreito de Hormuz é algo como o que o professor Morandi publicou no X da manhã. Ele disse, o Irã continuará controlando o Estreito de Hormuz, aconteça o que acontecer. O controle conjunto com o Omã é o ideal, mas depois da coalizão Epstein, eles usaram esse termo pejorativo, contra o Irã, nada poderá passar pelo Estreito sem o conhecimento e o consentimento da República Islâmica. Para mim, isso não soa nem um pouco como um acordo iminente. O que você diz? Com certeza, é um mundo de fantasia. O Irã parece estar tendo algumas conversas com Omã. Então, em certo sentido, alguém poderia se agarrar a uma esperança dizendo que há algumas conversas em andamento. Mas definitivamente não há nada direto. Exatamente. O professor Morandi tem razão em 2 pontos.
Está claro que os Estados Unidos caminham para uma vitória humilhante, seja lá qual for. Uma vitória declarada, quero dizer. Não há como sair disso com alguma honra, com algo de concreto. O Irã continuará com os estreitos. Em outras palavras, a posição está pior do que esteve antes do ataque de 8 de fevereiro. E pior do que isso, os Estados Unidos perderam credibilidade em toda a região mais ampla do Golfo. Já não conseguem defender seus aliados. O Irã, como você mencionou antes, conseguiu responder de forma assimétrica. Ataques ao Irã não são respondidos diretamente contra os Estados Unidos, mas contra seus aliados na região. Isso faz com que os Estados Unidos se tornem de maneira ainda mais clara não a fonte e o garantidor da segurança e da estabilidade, mas, na verdade, o oposto, a fonte de instabilidade e a fonte do caos. E, é claro, esse caos no coração da Casa Branca agora meio que se espalha em ondas pelo mundo. E vemos isso no momento na Ásia Ocidental. E você fala sobre a falta ou a perda de credibilidade. Aqui está apenas um exemplo, entre muitos. É só um dos mais recentes. E qual é o seu entendimento sobre isso? Quer dizer, você conversa com pessoas literalmente do mundo todo. Como isso está sendo visto? Vamos dar uma olhada aqui. Isto é uma publicação do presidente Trump no Truth Social, de 1º de agosto. E nela ele diz que os parâmetros... Antes de mais nada, ele diz nesta publicação que não tivemos esse enorme ataque, que seria o maior desde a Segunda Guerra Mundial, mencionado há pouco por Scott Bessent, porque eles basicamente imploraram para mim. Eles queriam que eu não realizasse um ataque, e por isso não vamos realizar. O que veio à tona depois é que o lado saudita, Mohammed bin Salman, ficou furioso com Trump e gritou para que ele não lançasse o ataque, porque ele próprio, em relação ao seu comentário sobre a simetria, seria quem receberia isso. É isso o que mais provavelmente de fato aconteceu. Mas então, em 1º de agosto, o presidente Trump disse que os parâmetros de um acordo, acho que ele quis dizer os contornos de um acordo, já tinham sido acertados. E isso incluiria a abertura imediata, completa e total do Estreito de Hormuz. 2 dias depois, em 3 de agosto, ele disse de novo que a liderança iraniana está sendo dissimulada, mas está implorando para conversar comigo. Espere, você acabou de dizer que 2 dias antes o esboço já tinha sido concluído. Aí ele continua dizendo, temos o bloqueio, estamos no controle do Estreito de Hormuz. Nada passa se não quisermos. E não faremos nenhum acordo a menos que haja rendição total do lado iraniano. Quero dizer, essas coisas são quase contraditórias entre si, até num intervalo de poucos dias, e são o oposto do que sabemos, ou pelo menos do que ouvimos, que estava acontecendo em outro lugar, ou seja, com a Arábia Saudita. Como tudo isso afeta na visão das pessoas ao redor do mundo, sejam adversários ou aliados, a credibilidade e a capacidade estratégica dos Estados Unidos. A tragédia nesse momento é que os Estados Unidos se tornaram prisioneiros do próprio poder. Têm um poder militar imenso. E claramente existe a crença de que o poder militar vai lhes dar influência, vai lhes dar a capacidade de moldar a realidade. Vocês se lembram do slogan neoconservador no começo dos anos 2000? Era algo como: impérios moldam a realidade, impérios fazem o clima. Lembram disso? E de tempos em tempos você pega um país pequeno e dá uma surra nele, só para provar que pode fazer isso. Depois interpretamos tudo porque podemos. Nós controlamos a narrativa. O que aconteceu agora, e esse é o segundo ponto, é que os Estados Unidos se tornaram prisioneiros do próprio poder. Tornaram-se prisioneiros das próprias ilusões de que realmente podem moldar a realidade. A realidade está voltando e mordendo os Estados Unidos com bastante força nos calcanhares. Você não pode moldar a realidade. No fim das contas, a realidade volta. Quanto à forma como tudo isso é visto no resto do mundo, há uma mistura de tristeza, porque um país que já foi grande, uma potência que já foi grande, e uma nação com tantas pessoas extraordinárias foi tão humilhada.
E é preciso dizer, embora ninguém goste de fazer isso, que Trump agora, mais ou menos na metade de seu segundo mandato, está perdendo o controle. Claramente, a suposta vitória com o sequestro na Venezuela nos primeiros dias deste ano subiu a cabeça dele. Esse tipo de processo de decapitação, a captura de Maduro, foi visto, sabe, como uma forma tão limpa e eficaz de alcançar algo. Mas é claro, não é. E no fim das contas, isso é prisioneiro da sua incapacidade. Tem capacidade, ou de Washington, de fazer diplomacia. Daí se atroz de fazer administrações. É tão fácil culpar Trump. E claro, ele pode muito bem ser responsável por muita coisa, incluindo essas declarações ridículas e contraditórias, dia após dia, sobre os ucranianos implorando por paz. E claro, não há nada de substantivo nisso. Mas é justamente essa capacidade de se isolar das realidades. E isso é o ponto culminante de um processo de longo prazo. Culpamos Trump, mas a minha bête noire pessoal é Jake Sullivan. Eu até esqueci quem era o secretário de Estado no governo Biden, porque, na verdade, era Jake Sullivan, o assessor de segurança nacional, quem comandava. E claro, foi Jake Sullivan quem elaborou as acusações do Russiagate contra Trump, em meados de 2016, no primeiro caso. Ele basicamente inventou tudo, como sabemos. Anthony Blinken era o secretário de Estado. Aliás, Anthony Blinken era o secretário. Anthony Blinken. Eu tinha esquecido, porque claramente era o Jake. Jake Sullivan. Eu acho que, quando os livros de história forem escritos, ele será visto, nos últimos 10, 15 anos, como posso dizer, o grande cardeal por trás de muita coisa disso. Sabe, Richard, é interessante. Nós exibimos isso uma semana, mais ou menos, depois que Lindsey Graham morreu inesperadamente, voltando da Ucrânia, não faz muito tempo. Havia alguns trechos de um documentário que vai ser lançado, mostrando Lindsey Graham num carro, conversando com Jake Sullivan, do governo anterior. Eles estão falando em acabar com esta guerra agora, não quando ele estava no poder. Mas, aparentemente, só porque ele está dando opinião durante o governo do presidente Trump. E esse cara ainda está falando com pessoas, mesmo estando fora do poder. Ele não está sem influência. Isso é ainda pior do que eu pensava. Eu achava que era ruim. Mas se Jake Sullivan, como eu disse, ele é a minha bête noire, ainda consegue puxar os fios por trás da cortina, então estamos realmente numa situação muito, muito complicada, em sérios apuros neste momento. Se este é o homem que foi, na prática, o mentor da guerra russo-ucraniana, absolutamente nenhum compromisso, nenhuma diplomacia, endurecendo a linha, então é claro, isso incentivou Zelensky e os etnonacionalistas no poder em Kiev e levou as coisas a um desfecho catastrófico no início de 2022, com a invasão russa. E agora, se ele está agindo nos bastidores, nada de bom vai sair disso. Na verdade, é apenas um aprofundamento desta situação, destas guerras. E claro, outro ponto que tenho certeza de que vamos discutir é como esses dois conflitos, o ucraniano e o do Oeste Asiático, estão começando a se fundir. Há muitos comentários sobre isso no momento, mas também muitos indícios. E o fato de a Ucrânia estar justamente tentando ampliar o escopo da guerra, atrair os Estados Unidos, mostrar aos Estados Unidos que agora tem um exército calejado pela batalha, que suas tecnologias de drones, suas técnicas com drones e também suas defesas contra drones, que é claro, eles compartilharam com Israel, por exemplo, tudo isso é uma forma de provar o quanto ela pode ser útil. Sim, o quanto pode ser útil. Essa é uma imagem maravilhosa, com incêndios por toda parte. E segundo a contagem mais recente, há 46 guerras acontecendo no mundo neste momento. Vários na Ásia Ocidental, claro. A guerra russo-ucraniana, Sudão, Birmânia e tanta coisa mais acontecendo. Mas o pior é que não há ninguém tentando conter isso, tentando apagar esses incêndios. E essa é uma imagem bonita e vívida, esses incêndios. Onde estão os bombeiros?
Os bombeiros costumavam ser as Nações Unidas, em parceria com as grandes potências, com suas responsabilidades no Conselho de Segurança da ONU. E não é só os Estados Unidos que estão abrindo mão de suas responsabilidades. São também o Reino Unido e a França, como membros permanentes, que nos últimos 10, 15 anos têm tentado usar as Nações Unidas, na prática, como uma plataforma para ampliar o conflito, para travar conflitos, em vez de usá-las como um fórum para resolver esses conflitos. Sabe, Richard, se eu puder usar a sua analogia, é como se alguém tivesse trocado os tanques de água do caminhão de bombeiros por querosene. Então eles parecem estar apenas jogando mais combustível nos incêndios. Ninguém quer apagá-los. E, na verdade, aqui está um exemplo perfeito. Outra ótima transição é esta, aqui nos Estados Unidos. Jake Sullivan não está mais em cena, pelo menos não diante das câmeras. E se Lindsey Graham saiu de cena agora, e talvez Sullivan esteja ligado a isso, ele foi substituído ou promovido por mais um, o general Jack Keane. Lembre-se, a história aqui começa em 7 de abril, quando entramos num cessar-fogo. Começamos a operação em 28 de fevereiro. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz em 2 de março. E depois acabamos também impondo um bloqueio naval. Mas em 7 de abril nós entramos num cessar-fogo. E a razão foi porque o Irã queria conversar sobre negociações relativas ao Estreito de Hormuz. E só em 17 de junho nós realmente assinamos um acordo, com o Estreito de Hormuz incluído nele. Foi a única coisa no acordo com a qual concordamos. Todo o resto foi negociado nos 60 dias seguintes, ou talvez mais tempo. Os dois presidentes assinaram. E o acordo era que removeríamos nosso bloqueio naval e, portanto, abriríamos a parte do estreito que estávamos fechando. Tudo isso tratava do transporte marítimo iraniano entrando e saindo. E Hammergdol sluit ut interface as starboard dal en of der thankt would you strout. Quase nada do que ele disse era verdade. Na verdade, a maior parte foi uma mentira descarada. Mas ele fala com tanta convicção. Primeiro, a história começou em 7 de abril. Do que ele está falando? Nós começamos uma guerra em 28 de fevereiro. E tudo mais. Aí ele diz que o motivo de termos aceitado um cessar-fogo em abril foi porque o Irã veio nos implorar por um cessar-fogo para negociá-lo no Estreito de Hormuz. Não há absolutamente nenhuma verdade nisso. Na realidade, nós estávamos entre os que queriam um cessar-fogo, porque vimos que nossas reservas de todos esses mísseis e outras munições estavam ficando baixas e não estávamos abrindo o Estreito de Hormuz. Então tentamos pensar, talvez possamos seguir pela diplomacia, por um bloqueio, ou seja lá o que for. E então tem essa última parte, em que ele diz, escutem, basicamente a culpa é deles, e eles têm que vir até nós. Quer dizer, como é que se lida com algo assim? Com certeza. E só mais um detalhe sobre tudo isso. Depois que o memorando de entendimento foi assinado, parte do acordo era que os navios usariam o Canal do Norte, por assim dizer, que estava sob controle iraniano. Mas alguns dias depois, e acho que era um navio britânico, o que talvez seja típico, 3 navios tentaram, em completa e flagrante violação do que tinha sido acordado, usar o Canal do Sul, a linha iraniana. E então foram atacados por causa disso. E isso, claro, desencadeou o fim do memorando de entendimento, o fim do cessar-fogo e assim por diante. Então, como você disse, quase todos os detalhes, tirando os e as vírgulas, eram falsos. Além disso, quero dizer, num ponto ainda mais fundamental, ele disse que a única coisa que os Estados Unidos deveriam fazer era suspender nosso bloqueio. Todo o resto, segundo ele, seria negociado. Isso absolutamente falso. O texto dizia que deveríamos suspender imediatamente nossas sanções energéticas contra os iranianos. Deveríamos liberar os ativos congelados deles. Essas eram algumas das coisas que deveriam acontecer de imediato, logo de início. Parte disso falava de um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, que nós deveríamos financiar para eles, e assim por diante. Nada disso aconteceu.
fund for them, etc. None of that stuff happened at all. Actually, the sanctions were relieved for a few. Na verdade, as sanções foram suspensas por alguns dias. Depois, nós as restabelecemos e ainda acrescentamos outras por cima, o que, claro, também foi uma violação direta do memorando de entendimento. Mas quero dizer, veja, quando ele fala para um público americano, ninguém conhece nada disso. E as pessoas simplesmente aceitam isso pelo valor de face. A maioria delas, pelo menos. Mas outras pessoas ao redor do mundo, voltando ao nosso tema de alguns instantes atrás, estão muito conscientes do que constava no memorando de entendimento, de qual foi a sequência dos acontecimentos, de quando a história começou e por que começou. Isso está muito claro para elas. Que dano isso causa à nossa capacidade de conseguir um acordo agora? Com certeza. É o equivalente, pode-se dizer de fato, à síndrome de Minsk. Sabe, a paz de Minsk que mencionei antes sobre a guerra na Ucrânia. Havia uma certa sequência que o Minsk I buscava detalhar melhor o que deveria acontecer. E o Ocidente simplesmente voltou atrás nisso desde o início. É por isso que hoje, quando há as pombas dentro da Rússia e em outros lugares pedindo algum tipo de cessar-fogo, a Rússia e Putin em particular não vão aceitá-lo. Porque um cessar-fogo seria usado, como eles dizem, para rearmar a Ucrânia, assim como para instalar as forças da chamada coalizão dos dispostos. Não sobrou muito disso na Ucrânia e assim por diante. Então o mesmo se aplica à Ásia Ocidental. As duas guerras estão ligadas no sentido da incompetência diplomática e do fato de que os Estados Unidos não são um parceiro confiável. E claro, a União Europeia, como acabamos de ouvir com Ursula von der Leyen, está em completa negação, mesmo diante dos fatos. Diante deste assessor alemão, que apresentou os dados, apresentou os números, e eles se recusaram a acreditar que a Rússia será forçada a fazer concessões. Será forçada a capitular. Assim como a ideia de que a Pérsia, o Irã, vai capitular em determinado momento. Isso não vai acontecer, em nenhum dos dois casos. A Rússia vai continuar lutando até alcançar algum nível de uma ordem de paz aceitável. Aliás, esta guerra, é claro, nenhuma guerra termina simplesmente com a assinatura de um pedaço de papel. Tem de haver uma base social e tem de haver algo que sustente uma ordem de paz. E no momento, na Europa e na Ásia Ocidental, não há nada que a sustente. Sabe, o fator subjacente é uma vitória militar completa, como foi sobre a Alemanha nazista em maio de 1945, ou sobre o Japão em agosto e setembro de 1945. Mas neste caso, sabe, ou é isso. Agora, é claro, os setores mais linha dura dos dois lados estão pedindo isso. Sabe, ou temos de chegar à vitória militar total, ou qualquer outra coisa é apenas um armistício e não é paz. E é por isso que, por causa dessa síndrome de Minsk, que se aplica tanto à Ásia Ocidental quanto ao conflito na Ucrânia, existe esse nó górdio tão difícil de desatar para se chegar, no fim, a algum tipo de paz. Sim, essa talvez seja uma das coisas mais profundas que você disse aqui hoje. Nenhuma das bases, dos fundamentos necessários para haver qualquer tipo de cessação sustentável das hostilidades, quanto mais paz ou algum tipo de estabilidade, existe. Não há base em lugar nenhum. É tudo, como se o chão fosse lava, por assim dizer. Então, não há muita coisa positiva para se esperar aqui. Uma última coisa sobre a qual quero falar com você, relacionada à guerra no Irã, é algo que não acho que esteja recebendo muita repercussão, ou mesmo muita atenção, mas acho que talvez esteja começando a receber. Porque além de todas as coisas de que já falamos, também poderíamos dizer, sabe, que não temos recursos navais suficientes, os Estados Unidos não têm, para continuar sustentando esta guerra por muito tempo. Não temos munições guiadas de precisão suficientes. Isso tem aparecido nas notícias ultimamente, e assim por diante. Mas há outra questão, que eu acho que, como questão de segurança de médio e longo prazo, deveria ser muito mais preocupante. É o papel que a China está desempenhando. E neste momento, é mais um papel de observadora, mas também é algo que está acontecendo internamente. Aqui está Michael Doran, um analista americano, dizendo:
Ei, talvez vocês devessem prestar atenção no que a China está fazendo. Is saying, hey, you might want to pay attention to what China is doing. Os chineses vêm apoiando as capacidades iranianas de mísseis. Eles têm ajudado o Irã a desenvolvê-las, tanto fornecendo componentes essenciais para a fabricação dos mísseis, quanto dados de direcionamento. Empresas chinesas de satélites têm fornecido aos iranianos dados de direcionamento. Isso é claramente um laboratório de combate. Eles estão usando o Oriente Médio como um laboratório para ver como os Estados Unidos se defendem contra esse tipo de coisa. Esses dados de combate, os dados que eles dão aos iranianos e os dados que recebem deles, têm um valor enorme para a China. Devemos estar cientes de que eles estão fazendo isso e entender que estão fazendo por um motivo. Só existem 3 entidades no mundo que têm mísseis balísticos antinavio: o Irã, os Houthis e a China. A China está fornecendo essas armas aos Houthis e ao Irã, porque um míssil balístico antinavio é uma arma usada para uma única coisa: atacar um porta-aviões americano. Então, os chineses querem entender como a nossa marinha reage a todas essas armas. Não tenho certeza de que ninguém mais no mundo tem essas armas, ou pelo menos algo que possa ser usado contra elas. Mas a questão maior que ele levanta, eu acho, é importante. Segundo muitos relatos, a China está usando isso como um laboratório para testar algumas de suas armas e munições contra os americanos. O que você diz sobre isso? Isso não está descartado. Mas os iranianos, por exemplo, na questão de definição de alvos, dizem que não precisam de ajuda chinesa ou russa para isso. Eles têm seus próprios recursos. Eles vêm, não se preparando para a guerra, mas antecipando algum tipo de conflito há muito tempo. Eu sou um pouco cético em relação a muita coisa disso. Os chineses, claramente, o mundo inteiro está observando essas guerras, usando-as e aprendendo com elas. Disso não há dúvida. Acho que a China está seguindo uma linha muito mais cautelosa. Acho que nos primeiros anos, você se lembra, os chineses apresentaram uma iniciativa de paz para a guerra russo-ucraniana. Não era exatamente uma iniciativa de paz. Eram parâmetros dentro dos quais algum tipo de paz poderia acontecer. Mas desde então tem havido um silêncio notável. E a postura tem sido muito cautelosa, por causa da ameaça de sanções, das vulnerabilidades econômicas e de muitos outros fatores. Tenho a impressão, e penso isso também, de que há muita suposição nisso, em vez de algo baseado em fatos. Quer dizer, eu não tenho nenhuma análise de inteligência, mas sou cético. Acho que, no quadro geral, a China está mantendo um perfil discreto, para grande irritação de Moscou e de tantos outros que gostariam que ela fosse mais ativa, que gostariam que ela estivesse fazendo o que esse Daniel Davis diz que eles estão fazendo. Sou cético. Também acho que a China decidiu deixar essas guerras se esgotarem por si mesmas, se é isso que vai acontecer. Deixem o Ocidente se destruir. Nós vamos apenas continuar fazendo o que estamos fazendo. Qualquer envolvimento traz o risco de sermos arrastados para conflitos que não criamos. E sabe, os líderes chineses, goste-se deles ou não, têm um forte senso estratégico e também uma condução de Estado inteligente. E por condução de Estado não me refiro apenas ao lado militar das coisas, mas à compreensão das bases econômicas e industriais de qualquer conflito. E neste momento, eles somente estão aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Todos os militares estão observando isso muito, muito de perto. Mas não acho que haja um nível de envolvimento ativo. Justo. Tudo o que temos são as alegações dele, sabe, em relação a um laboratório. Mas eu diria que, do lado russo, há um problema muito mais direto e ainda maior para toda a aliança da OTAN, incluindo os Estados Unidos. E é que, como escolhemos fornecer tantas munições, armas e tecnologia avançada ao lado ucraniano, isso deu à Rússia a oportunidade de descobrir como elas funcionam, como derrotá-las e assim por diante. E vemos que eles conseguiram fazer isso.
Eles neutralizaram muitas das nossas capacidades tecnológicas que, de outra forma, talvez precisássemos usar numa guerra aqui. Em que medida você se preocupa que o nosso fornecimento de tudo ao lado ucraniano possa um dia ter um impacto negativo, se algum dia precisarmos usar essas armas? Sem dúvida é esse o caso. Não é algo que me preocupe tanto, mas o que está acontecendo é que a Rússia capturou uma enorme quantidade de armamentos, desde mísseis Javelin até tanques Leopard, todos os HIMARS, todos os Attack-MS, por aí vai. E tudo isso foi desmontado. Eles colocaram esses equipamentos em exposição, quer dizer, exibiram tanto na Praça Vermelha quanto no Monte Poklonaya, em Moscou, e em várias exposições. Mas, ao mesmo tempo, eles foram desmontados. Essa é, obviamente, uma das razões pelas quais a Boeing se recusou a aceitar a promessa de Trump de licenciar a Ucrânia para produzir os mísseis Patriot, porque quase certamente haveria vazamento, captura e assim por diante. Então, sim, todos os lados estão aprendendo com esta guerra. E como eu digo, é uma enorme, não é só uma reação econômica, política e diplomática. No fim das contas, essas guerras, e é isso que eu dizia sobre a necessidade de ter uma base para a paz. Mas o que realmente me preocupa é que todas essas guerras transbordem, que se espalhem, querendo ou não, involuntariamente. E aos poucos vamos ver mais desses ataques com mísseis e drones. Até agora, como você sabe, na Europa, no verão passado, houve um enorme pânico. O aeroporto de Copenhague, outros aeroportos de Londres foram fechados por um dia, por horas, devido a uma suposta ameaça de drones russos. Até onde sei, nada disso foi comprovado. Mas isso foi uma antecipação, um presságio do que pode vir. E penso, antes de tudo, em atores não estatais, para os quais essas tecnologias são fáceis de produzir. Quer dizer, não é difícil. E podemos ver que os ucranianos estão produzindo dezenas de milhares por dia. E isso significa que a guerra está chegando. Sim, ela chegou à Rússia hoje. Pode muito bem chegar à Europa Ocidental. E como eu digo, Deus nos livre, à Europa Ocidental e aos Estados Unidos amanhã. Mas é nessa direção que as coisas estão indo. Se esses governantes, e aliás o que você disse sobre Ursula von der Leyen me perturbou profundamente, a presidente da Comissão Europeia. Essas pessoas estão em completa negação sobre o redemoinho que elas estão alimentando. E como você muito bem colocou, elas estão jogando gasolina, querosene nessas chamas, em vez de apagá-las. A União Europeia não fez nenhum movimento em favor da diplomacia, já no 5º ano de uma guerra no seu próprio continente. E a União Europeia costumava se considerar um projeto de paz. Ela está tão desacreditada, tanto entre os seus próprios públicos internos, quanto no restante do chamado Sul Global. Então, deixe-me fazer uma última pergunta. Você falou sobre como essas guerras estão, de certa forma, se fundindo e se tornando, se não diretamente conectadas, certamente relacionadas. Você também disse que não vê a base, os fundamentos que poderiam sustentar a paz em nenhum desses dois lugares, apesar de quaisquer alegações feitas pelo presidente Trump ou por Ursula von der Leyen, que em muitos aspectos são semelhantes. Até onde isso pode ir? Se neste momento, o caminhão de bombeiros, e você acabou de descrever isso muito bem no caso da União Europeia, o que antes era a Organização da Paz, agora está apenas alimentando as chamas. Se os próprios caminhões de bombeiros só têm querosene, que perspectiva existe de que tudo isso possa acabar tão cedo? Receio que seja apenas um prognóstico pessimista. Quer dizer, positivo ou não, a Rússia está avançando nas frentes militares. Os dois lados estão buscando o colapso do regime. Então a Rússia espera uma desordem interna em Kiev, sabe, algo cada vez mais evidente depois dos casos de corrupção, Mindish e tantos outros. Até Valery Zaluzhny, numa entrevista hoje e ontem, disse que a Ucrânia, afinal, não vai entrar na OTAN. Nunca, ele disse. Então, do que trata esta guerra? A guerra era para que a Ucrânia pudesse entrar na OTAN.
A OTAN tem um significado simbólico, entrar numa comunidade política ocidental de várias maneiras. Isso não vai acontecer. Então, do que se trata essa guerra? E ainda assim, eles continuam lutando. Tudo bem, sabemos que os ucranianos são teimosos, mas chega um ponto em que a teimosia passa a ser estupidez. O ponto final é que quando os livros de história forem escritos, Zelensky, sem dúvida, disso eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, será lembrado como um dos piores líderes da história mundial. É um homem disposto a sacrificar seu país, o melhor do povo ucraniano, por uma guerra que não tem sentido, e assim por diante. Ele tenta apresentá-la como uma guerra da civilização contra os orcs bárbaros da Rússia. Isso é simplesmente horrível. É um discurso orientalista, civilizacional, que remete aos piores elementos da história colonial europeia, na África e na Ásia, quando a Europa denegria os inimigos que estava massacrando e matando. Essa linguagem, como é que ainda podemos usá-la no segundo quarto do século XXI e a União Europeia endossar esse tipo de discurso etnocrático cheio de ódio? Então não, receio estar muito pessimista. Mas é claro, nas guerras, como todos sabemos, há forças tectônicas mais profundas em ação. E claramente a vantagem está com a Rússia. Dissemos isso desde o início. Se nós temos, a Rússia tem um preponderância de poder e recursos, mas ter vontade de vencer. Tem sim, e também possui armas nucleares, o que por si só é uma carta na manga. Olha, agradecemos muito por você ter participado hoje. Muito obrigado, professor. Esperamos contar com você novamente, em breve. Muito obrigado. E teremos o irmão Joe Kent de volta conosco hoje à tarde. Ele vai falar sobre algumas dessas questões, mas também sobre outros assuntos. Talvez vocês o tenham visto nas notícias ultimamente, o que é muito interessante. E estamos ansiosos para conversar com ele sobre isso hoje. Às 4 da tarde, no Daniel Davis Deep Dive. Vejo vocês lá. Vocês sabem que não temos patrocinadores, porque odiamos ficar bombardeando vocês com anúncios. Eu não gosto deles. Então, retribuam um pouco o carinho. Inscrevam-se, curtam e mandem isto para alguém de quem vocês gostam. And send this to somebody you care about.